quero parar e conversar com vocês especialmente sobre a atividade 5, porque eu já tinha sobre isso nas aulas do primeiro bimestre, quando a gente já foi abordando notação científica. E teve algumas confusões, então vamos perder um tempo maior agora para entender. Para realizar as operações com números em notação científica, aplicamos as propriedades de potenciação. Acontece que não tem propriedade de potenciação para adição e para subtração. Se não tem propriedade para adição e para subtração, o que eu vou ter que fazer? Para resolver, eu tenho que ter as potências de base 10 com o mesmo expoente. Tá. Então, antes da gente pensar em como que nós vamos fazer em situações que surjam soma e subtração de potência de base 10 mais de expoente diferente, vamos relembrar aqui rapidamente isso. 0,0037. Para escrever na forma de notação científica, eu vou pegar este número aqui, que eu quero que seja a mantissa. Então, eu vou caminhar a vírgula para cá. Eu caminhei 1, 2, 3 casas. 3,7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, menos 3. Lembraram disso do comecinho? Tá. Então, o que vocês perceberam? Eu caminhei com a vírgula 1, 2, 3 casas e eu peguei o expoente e diminuí. Então, se eu caminho à direita com a vírgula, o meu expoente vai diminuir. Vamos pensar agora neste aqui, ó. 3, 0, 0, 0, 0. Eu quero escrever isso aqui como notação científica. Eu faço como 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 4. O que você pensa? A vírgula estava aqui, não estava? Era 30 mil. Eu caminhei 1, 2, 3, 4 casas para cá, para a esquerda. E o meu expoente aumentou. Então, vamos fazer a regra aqui, ó. Se eu caminhar para a esquerda, o expoente vai aumentar. Certo? Fizemos uma regra? Tá, essa é a regra. Se eu quero caminhar com a vírgula para direita, o expoente vai diminuir. Se eu quero caminhar com a vírgula para a esquerda, o expoente vai aumentar, ok? Então, vamos ver agora um exemplo? Eu quero fazer isso aqui, ó. 2,15 vezes 10 elevado a 3 mais 7,35 vezes 10 elevado a 4. Pode somar? Não posso somar. Expoente é diferente. O que eu vou fazer? Ou eu aumento um expoente aqui, ou eu diminuo um expoente aqui. Vamos começar essa brincadeira aumentando o expoente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e caminhar para lá, ó. Uma casa para lá. E aí, vai aumentar um expoente aqui. Então, vai ficar 0,215 vezes 10 elevado a 4, mais 7,35 vezes 10 elevado a 4. Esse aqui eu não mexi. O que eu vou fazer agora? Agora, eu posso somar, porque agora eu tenho coisas escritas ambas com a mesma base, o mesmo expoente. Somando, vai ficar 7,560. Opa, 7. Eu falei 7, escrevi 5. 7,565 vezes 10 elevado a 4. Entenderam? Então,
Então, eu pus essa regrinha aqui que a gente criou junto em prática. Vamos fazer outro exemplo? Vamos agora fazer esse, mas ao invés de usar para aumentar o expoente, eu vou diminuir o expoente, porque é do gosto do freguês. A ideia é sempre a seguinte: caminhando para a direita com a vírgula, eu vou diminuir o expoente. Caminhando para a esquerda com a vírgula, eu vou aumentar o expoente. Então, tenho essa subtração para fazer. Não pode usar propriedade, então o jeito mais fácil é transformar em potência de base 10 com o mesmo expoente. Vamos lá. Ao invés de aumentar esse aqui, eu vou diminuir uma nessa aqui. Então, para diminuir, eu tenho que caminhar uma casa para a direita. Vamos lá? Então, vai ficar 74,9 vezes 10 elevado a 3. O que aconteceu? Tava aqui, pulou uma para cá. Era 4, passou a ser 3, diminuiu um expoente. A outra continuou como tá, 5,6 vezes 10 elevado a 3. Agora, são coisas do mesmo tamanho, eu posso subtrair. 74,9, eu vou tirar 5,6. Vai dar 69,3 vezes 10 elevado a 3. Certinho? Então, pessoal, a regra é essa. Pois bem, depois de vocês acompanharem aí o nosso raciocínio, fica fácil a gente chegar a essa conclusão que está anotado aqui em vermelho. Quando tivermos que somar ou subtrair notações científicas de expoentes diferentes, devemos transformá-las em um mesmo expoente, aplicando a seguinte regra. Para caminhar a vírgula para a direita, na mantiça, diminuímos os expoentes. E para caminharmos a vírgula para a esquerda, na mantiça, aumentamos o expoente. Vamos fazer o seguinte, pessoal, resolvendo mais algumas atividades em que a gente vai calcular operações com notação científica. Como eu já falei para vocês, reforçando agora, não existe propriedade para soma e subtração de potência. Notação científica é potência. Então, o que eu tenho que fazer? Esses expoentes aqui têm que ser do mesmo tamanho. Para que esses dois expoentes sejam do mesmo tamanho, ou eu vou caminhar a vírgula para a direita, e caminhando para a direita, o expoente vai diminuir, ou eu vou caminhar a vírgula para a esquerda e o expoente vai aumentar. Na parte anterior desse vídeo, eu expliquei por que isso acontece. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou aumentar o expoente. Por que eu vou aumentar o expoente? Por que eu vou aumentar o expoente? Se eu diminuir o expoente, a vírgula vai vir para cá. E por que eu tô falando de diminuir? Porque se eu tô com menos 4 e menos 2, o menos 4 é menor ainda. Então, eu teria que mexer nesse aqui. Se eu venho com a vírgula para cá, essa parte aqui vai ficar maior que 10. Ela vai ficar 600. E a gente trabalha com notação científica em que a mantiça é um número que está entre 0 e 10. Então, para eu não ter que depois fazer uma nova transformação, eu já vou mexer na parte adequada, que é essa daqui. Então, a primeira eu vou copiar 6 vezes 10 elevado a menos 2, mais, vamos mexer aqui, ó, eu vou aumentar o expoente. Se eu vou aumentar o expoente, eu vou caminhar para cá. Eu não quero transformar esse expoente que tá em menos 4 para menos 2, eu tô aumentando. Então, se eu estou aumentando o expoente, vamos pular 2 casas para cá, vai ficar 0,0132. O que você tem que pensar? Pulei para cá uma casa, coloquei um 0, 2 casas e aí a vírgula. Pronto. Agora eu posso somar. Somando isso que eu tenho aí, vai ficar 6,0132 vezes 10
a menos 2, ok? Vamos para o próximo exemplo. 4,6 vezes 10 a menos 5, menos 3,2 vezes 10 a menos 7. De novo, a mesma história. Eu quero que os dois expoentes sejam iguais. Se eu pegar esse aqui, que é menos 5, e diminuir ele ainda mais, o que vai acontecer? Ele pula para cá, essa casa. E aí o número que está aqui não vai ser mais um número menor que 10. Então, para não ter dor de cabeça, eu vou manter essa parte e eu vou mexer aqui. Aonde está menos 7, eu quero que fica menos 5, 10 elevado a menos 5. Então, eu vou andar 2 casas para direita, porque quando eu faço isso, eu aumento o expoente. Vocês têm que lembrar que numa reta numérica, eu tenho o menos 7 aqui, o menos 5 para cá e para cá o 0, não é? Então, se eu tô indo de menos 7 para menos 5, na verdade, eu tô aumentando o expoente. Então, se eu aumento o expoente, caminho 2 casas para lá. Vai ficar 0,032 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Vamos fazer agora a operação que está sendo indicada, que é uma subtração. Fazendo essa subtração, vai dar 4,568 vezes 10 a menos 5. Fechou? Vamos para o último exemplo dessa etapa. Eu tenho 7,49 vezes 10 a menos a 4, né? É negativo dessa vez, é positivo. Menos 5,6 vezes 10 elevado a 3. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar diminuindo o expoente para... Aliás, vou continuar não, eu vou diminuir esse expoente só para vocês entenderem o que eu estava tentando falar anteriormente. Ó, é 4, eu vou fazer ele virar 3 para ficar em conformidade com esse aqui. Se eu quero que ele vire 3, o que eu vou fazer? Para eu diminuir o expoente, eu caminho a casa para direita. Então, esse 7 vai virar 74. Caminhei uma casa para cá, 9. Feito? Tá. Agora eu posso somar. Somar não, subtrair. É uma subtração que é pedido. Veja bem o que vai acontecer. Quando eu faço 74,9 menos 5,6, eu chego em 69,3 vezes 10 elevado a 3. Lembra do que eu falei? O que tem que acontecer com a mantiça? Tem que ser um número entre 0 e 1. 69, aliás, um número entre 0 e 10. 69 é maior que 10. Então, não está em conformidade isso aqui. Vamos ter que fazer agora uma transformação. O que eu vou fazer? Eu quero diminuir, eu quero que fique 6. Para ficar 6,93, que é o que eu desejo, o que vai acontecer com o meu expoente? Ele vai aumentar. Era 3, vai virar 4. Fechou? Bom, para a gente encerrar o nosso papo sobre operações com potência de base 10, notação científica, vamos conversar sobre esses exercícios aqui em que a gente tem multiplicação ou divisão de notação científica. Para essas situações, a gente tem propriedade de potência, né? Multiplicação mantém a base, somos expoentes, e divisão mantém a base e subtrai os expoentes. Estão lembrados? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a operação. Eu vou pegar sempre a mantiça e fazer a operação indicada aqui, que no caso é multiplicação, pela outra mantiça. Então, 2,5 vezes 1,2, vocês podem fazer a multiplicação, vocês vão ver que dá 3, 3,0 ou 3. Vezes 10, vamos ver o que acontece com os expoentes. Base 10, nos dois casos, expoente 2, expoente 3, multiplicando. O que eu faço? Somos expoentes, 2 mais 3, 5. Acabou, tá feito esse primeiro. Próximo é uma divisão.
eu tenho 4,68 vezes 10 elevado a 2, dividido por 1,04 vezes 10 elevado a menos 4. Nesse caso, como é divisão, os expoentes não precisam estar em conformidade. O que eu faço é aplicar a regra de potência. Então, primeiro vamos dividir mantissa por mantissa. 4,68 dividido por 1,04 dá 4,5 ou 4,5, como você preferir falar. Vezes 10, vamos ver como que vai ficar esse expoente. Vamos pensar junto aqui, ó. A regra é manter a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2 menos 4. Ah, mas tem esse menos 4 aqui. Faz desse jeitinho que você vai relembrar comigo o que precisa ser feito ali. Se eu tenho menos 4, lembra que eu somo o inverso. Qual que é o inverso de menos 4? 4. Eu falei para vocês que a gente até pode pensar que nós fizemos regra de sinal. Fica aqui 2 mais 4. Nesse caso aqui, ó, o expoente vai ser 6, 4,5 vezes 10 elevado a 6, certo? Último exemplo, 7,2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 1,45, vezes 10 elevado a menos 2. Vocês viram que não faz diferença falar 0,2 ou 0,2, tá? Vocês podem perceber que eu troco, em alguns casos eu falo ponto, outro vírgula, significa a mesma coisa. Então, vamos multiplicar essa mantissa por essa. Vocês podem fazer a multiplicação na calculadora, vocês verificarão que dá 16,965 vezes 10. Agora, vamos ver o que acontece com o expoente. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais menos 2. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou poder manter a base, óbvio, e menos 3 somado com menos 2 dá menos 5. Se eu quiser melhorar isso para a forma que a gente acabou de conversar naquelas atividades anteriores, eu vejo que 16 não tá dentro do padrão de mantissa, né? Por quê? O que tem que ser? Tem que ser um número entre 0 e 10. Vamos então caminhar essa vírgula uma casa para cá? Vai virar 1,6965 vezes 10 elevado a quanto? Pensa comigo. Caminhei para que posição? Para esquerda. Se eu caminhei para a esquerda, eu aumento o expoente. Se é menos 4, menos 5, vai passar a ser menos 4. Entenderam? Acredito que sim. Com isso, dá para vocês fazerem o último exercício que eu pedi da situação de aprendizagem 1. Certo? Feito esse raciocínio, aplicado e colocado aí no caderninho de vocês como uma regra, vocês conseguem fazer a atividade 5.1 da apostila. Prestem atenção que a atividade A e B e a C são uma soma, uma subtração e depois outra soma. Só pode ser feita se o expoente for o mesmo. Como não é, eu vou ter que aplicar essa regra que eu acabei de ver com vocês. Agora, a D e a E é multiplicação, então eu posso usar a regra da propriedade de potência para multiplicação e para divisão de potência, a propriedade também, certo? Feito isso, fotografa, sobe aqui no Classroom e é isso, pessoal. Com isso, a gente já terminou toda a situação de aprendizagem 1. Facinho, né, pessoal? Foi rápido? Bom, por aqui é só. Um abraço.